2023. Eu tenho o prazer de conversar agora aqui para os 60 Minutos com a Annalisa Blando Dalzotto. Você já deve ter ouvido esse sobrenome, ela é esposa do Renan Dalzotto, mas a gente vai falar de finanças e aí ela é muito mais craque que o marido dela. Ela faz parte de uma associação de mulheres do Brasil, a gente estava conversando aqui, ela tem contato direto com grandes empresárias como a Luísa Trajano. E eu queria começar essa entrevista agora com uma... Eu vou fazer um gancho esportivo, então. Um jogador de vôlei como o Renan, ele treina, vai se aprimorando até chegar na Olimpíada, para ver se tudo aquilo que ele treinou deu certo. O mundo levou a gente a fazer algo muito parecido. Faz alguns anos que os influenciadores digitais começaram a falar de finanças, a educação financeira começou a tomar algum lugar na vida das pessoas, numa grande maioria. Antes, a educação financeira era para poucas pessoas que tinham mais esse interesse. E aí veio a pandemia para testar se a gente estava economizando bem, para testar se a gente estava cuidando bem do nosso dinheiro, se a gente estava investindo bem. E quando veio a pandemia, lá em março, começou a fechar, era para ser para 3 meses, talvez 4 meses, fecha tudo, e lá para agosto a gente já está livre de novo. Estamos em dezembro é um mês de muitos custos para as empresas, custos a mais, muitos custos para as pessoas também a mais, viagens, férias, quem tem empregada doméstica, por exemplo, tem custo a mais. E chegou a nossa Olimpíada, chegou agora o momento de grande teste, como é que vai virar de 2020 para 2021. Annalisa, boa tarde, obrigado pela atenção conosco. E esse é o gancho que eu deixo, como é que o brasileiro vai se virar agora nessa virada de ano, começando pelas empresas e empresários, que têm o 13º para pagar e passaram o ano inteiro se virando, operações financeiras, apertando caixa, segurando aqui, segurando ali, só para vencer o mês seguinte, e aí agora chegou o 13º. O que fazer? Bom, boa tarde, Arthur. É um prazer enorme. Boa tarde, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Esse ano foi um ano muito desafiador, né? Não preciso nem falar isso. Foi desafiador para todo mundo. Todo mundo tem uma história complexa para contar da sua pandemia. Muita gente fala, talvez seja até meio cafona falar sobre isso, mas assim, estamos todos no mar revolto. Tem gente que está de coletinho, tem gente que está de barcão, mas que o mar está revolto para todo mundo tá. Principalmente no começo. Então, o que a gente viu? Vários setores saíram beneficiados. E a economia está bem assim esculhambada, porque tem setores... eletrodomésticos, por exemplo. Então, eu tenho uma amiga que é CEO de uma empresa da Mallory de eletrodomésticos, e ela vem contando que ela não consegue vender, ela não consegue produzir para vender, né? Então, nem todos os setores saíram prejudicados. Ela poderia vender tudo, poderia vender muito mais do que a capacidade que ela tem, porque ela não consegue daí ter as peças necessárias, Sim. Não tem embalagem, não tem papelão. Então, assim, olhando para trás, muitos setores saíram muito beneficiados. E isso escolheu, inclusive, a inflação, porque tem muita demanda né, as pessoas estão em casa, então estão arrumando a sua cozinha, estão arrumando a sua casa, então material de construção, a inflação está alta. Por outro lado, alguns setores estão muito prejudicados. Então, o que a gente tem que fazer? Nunca no Brasil também tivemos tantas linhas de crédito aos juros baixos. Alguns sem garantia, sem necessidade de garantia. Isso é um fato inédito. O governo injetou muito recurso na economia, tanto para as pessoas físicas, com auxílio emergencial, para as pessoas com uma renda menor, ou autônomos, mas também para os empresários. Então, o que o empresário tem que fazer, e se ele não fez ainda essa tarefa de casa, é estar organizado. Se está atrasado com os impostos, parcela os impostos. Tem que ter CNDs, as certidões negativas, e tem que buscar as linhas de crédito que tem no mercado. Não dá para ter preguiça, tem que realmente ir atrás. Todo mundo está passando, quer dizer, muitos setores estão passando por um momento muito difícil. Então, também, as CNDs estão saindo, existem várias linhas de crédito, só que, às vezes, a gente viu no começo, os gerentes dos bancos não estavam dando conta, agora já está uma coisa mais organizada, mas o que o empresário tem que fazer está com... o balanço, os documentos contábeis, ele tem que estar colado no contador dele, com isso tudo organizado e buscando a melhor estrutura financeira possível. O que é isso?
cuidar com os juros que está pagando. Não vale a pena deixar de atrasar a fatura do cartão, não vale a pena deixar de... o limite do cheque especial, os juros são muito altos, então realmente ir atrás das linhas de crédito mais baratas, porque elas existem. A família, talvez rever, esse ano nem é muito adequado sair para viajar, então dá para fazer umas economias aí, porque com o 13º, né, utilizar melhor o 13º, quem sabe pegar esse 13º, fazer uma reserva para emergências que a gente viu que elas existem. O que aconteceu no começo da pandemia foi um pânico generalizado muito grande, que fez todo mundo puxar o freio de mão para consumo. Então, vários setores que saíram muito prejudicados se prejudicaram ainda mais pelo medo, pelo medo das pessoas. Então, a gente viu a necessidade de se ter uma reserva de segurança, quanto ela é importante, pelo menos para dar segurança, tranquilidade, para a gente poder dormir direito, né? Poder encostar a cabeça no travesseiro e dormir à noite, porque a gente, o medo, no começo, a gente sentiu muito medo da incerteza, né? O que vai acontecer? E agora, bem ou mal, a gente se adaptou a viver na pandemia e a gente não sabe quanto tempo ela vai durar. Enquanto não tivermos a distribuição da vacina, e isso é muito complexo, e a gente tem que agradecer que temos um SUS, que pode ter vários defeitos, mas a gente tem uma capilaridade rara no mundo. Mas mesmo assim, tem que dar 2 doses para todo mundo, uma grande massa tem que se vacinar, elas não são acima de 90% de eficiência, mas não é 100%, então uma grande quantidade da população tem que se vacinar. O primeiro... o pessoal da saúde, os grupos de risco, até chegar no jovem saudável, que é aquele que é assintomático e que transmite, não vai ser de um dia para o outro, vai ser um negócio demorado. Enquanto isso, também os avanços dos medicamentos, que graças a Deus estão avançando bastante, mas a gente também depende de um bom tratamento para a gente poder se livrar desta bendita pandemia. Então, ano que vem, pelo menos no primeiro semestre, vamos continuar assim, então a gente já tem que estar preparado e planejar para a gente continuar vivendo, ora com uma restrição maior, ora com uma restrição menor, mas assim, meio em casa e tomando bastante cuidado, porque ela está aí ainda, essa pandemia. Nossa, Analisa, quantos ganchos legais que tu deixou para a gente tocar a entrevista. Deixa eu começar pelo primeiro, que tu já me provocou aqui. Várias linhas de crédito. Realmente, tem várias linhas de crédito. Só que depois tem que pagar essas linhas de crédito. Então, também eu queria te ouvir sobre a responsabilidade do empreendedor para daqui a pouco não se endividar mais do que ele pode pagar quando começarem a vir quando começar a vir a fatura, né, desses empréstimos, dessas linhas de crédito. E também sobre o quanto se endividar e como ter a responsabilidade de não deixar cair no conforto que o crédito vem, porque às vezes a pessoa consegue numa linha de crédito um faturamento de 2, 3 meses da empresa, de 6 meses da empresa. No Pronamp é um faturamento bastante grande, 30% da empresa era o limite inicial. Então daqui a pouco vem aquele recurso todo, aí o empresário não muda, não corta custos, não enxuga a máquina e depois vai estourar de novo. Como tu mesmo falou agora há pouco, a pandemia a gente não tem mais ilusão de que vai acabar. A gente realmente não sabe, admitimos. A única coisa que sabemos é que não sabemos o fim da pandemia da Covid-19. Então, esse é um bom ponto. Todo empresário, quando a gente empreende, a gente vai fazer aquilo que a gente sabe fazer. Então, de um modo geral, a grande maioria dos empresários, ou ele é um bom comercial, um bom vendedor, ou ele entende do negócio que ele está fazendo, ele entende do seu core, da sua atividade principal. O administrativo, muita gente deixa para lá. O administrativo, financeiro, jurídico, trabalhista, tributário, mas ele é fundamental. Então, ter um fluxo de caixa, ter uma projeção. Então, assim, a hora que você toma um empréstimo, alguns com carência, vai chegar a hora que você vai ter que pagar esse empréstimo. Então, você precisa projetar isso no seu fluxo futuro. E você precisa ver se o seu negócio vai parar de pé ano que vem. Então, assim, se é um setor que saiu muito prejudicado, às vezes a gente tem a ilusão, o otimismo, o empresário é sempre um otimista. Então, a gente tem o otimismo que mês que vem vai ser melhor. Então, acho que está na hora de sentar, agir de forma bem fria, verificar se a atividade vai dar jeito ano que vem,
A tendência, o cenário macroeconômico, ele não é ruim, ele é bom. A gente segue com muitas empresas, por exemplo, que estão entrando na Bolsa de Valores, muitas empresas, com consistência. A gente segue, tem empresas que cresceram absurdamente, como eu falei, nem todos saíram, ficou muito esculhambada a economia, mas muitos setores saíram muito beneficiados e outros muito prejudicados. Então, tem que enxergar onde você está inserido. O empresário tem que ter frieza, enxergar onde que ele está inserido, pensar que ele tem que ser digital. No nosso planejamento na Par Mais, no nosso planejamento no Mulheres do Brasil, no núcleo de Florianópolis que eu lidero, é tudo no digital. A gente não pensa, estamos no digital. Quando acabar, acabou. Então, assim, tem que fazer tanto a projeção de venda e tem que pôr essa parte que vai ter essa dívida a pagar no futuro, na projeção do futuro. E precisa sentar no caixa e olhar esse caixa todos os dias, assim, não todos os dias, mas o empresário ele precisa fazer a tarefa dele de casa, de aprender a lidar com finanças mais do que nunca e ser bem racional no seu planejamento do ano que vem, não pessimista, ser racional. Se é um setor que ser beneficiado, às vezes tomar empréstimo é bom, porque ele vai alavancar. Agora, se é um setor que está muito prejudicado, talvez é porque ele não quer demitir funcionário, ou porque ele acredita que amanhã vai ser um dia diferente, daqui a pouco ele vai chegar lá na metade do ano e vai quebrar. Então, é hora de avaliar direitinho qual é o melhor caminho e tem que tomar a decisão. O empresário precisa fazer a tarefa dele de casa, de tomar a decisão que tiver que ser tomada antes de tomar os empréstimos, ou pelo menos como que ele vai fazer para pagar esse empréstimo depois, esse financiamento. Como é que tu está vendo a projeção dessas linhas de crédito, da disponibilidade delas? Porque a gente está fechando o ano com o próprio mercado financeiro, muitos atores do mercado financeiro preocupados com o fiscal do Brasil, porque são muitos benefícios, muitas linhas de crédito, teve auxílio emergencial que foi esticado mais de uma vez, era para 2, 3 meses, foi para 6, 7 meses, e muita gente levantando a bola de que matematicamente está praticamente sustentável essa questão. Como é que você imagina que vai ser 2021 nessa questão? Tem que aproveitar agora, porque 2021 não deve mais ter essas linhas? Essas linhas são fundamentais para a economia não parar. E o governo tem gordura para esse tipo de despesa. Então, o governo que tem que fazer a tarefa dele de casa, de fazer as privatizações necessárias, de cortar gastos que já deveriam ter sido cortados, a máquina pública muito inchada, ele cortou muito mato alto, mas ainda tem muita coisa para fazer de tarefa de casa. Agora, injetar recurso na economia para as empresas andarem, isso é obrigação do governo e ele tem capacidade para isso. O que acontece? O Brasil não está para quebrar daqui para 1 ano, 2 anos, se continuar nessa toada. Ele vai quebrar lá na frente. Né? O governo ele tem possibilidade, ele pode aumentar juros, ele tem várias ferramentas, ele pode deixar a inflação solta, ele tem várias ferramentas de política monetária, né, de política econômica, para que ele consiga deixar a economia andar no momento de pandemia. Você vê, na recessão que a gente teve ali, 14, 15, o PIB recuou, agora eu não me lembro, de 3,5%, 4%, é o que vai recuar esse ano. Então, a gente já veio sofrendo ali no governo Dilma, aquela recessão do governo Dilma, ela foi, só que ela era com fundamento muito mais grave. Então, em situação de pandemia, a gente recuou aquilo que a gente recuou num ano daquela recessão que durou 3 anos, né? Então, a gente tem gordura, o Brasil tem gordura, o que precisa de um governo responsável para fazer a parte dele e ajudar os empresários, porque são os empresários que geram empregos, que fazem a economia girar, as empresas que fazem a economia girar. Não é uma obrigação do setor público. O setor público precisa fomentar e ajudar os empresários, e agora, com a taxa de juros baixa, é o momento oportuno de ajudar os empresários a se financiarem, a se alavancarem, para a gente superar essa crise provocada pela pandemia. Os juros, eles têm 2 lados. Tem quem pega o empréstimo e quem empresta. Tem quem toma e quem empresta. Então, os mesmos juros baixos para tomar essas linhas de crédito, se alavancar ou se recuperar, também são as baixas linhas de juros para quem vai investir.
Então, o outro gancho que tu deixou no início da entrevista foi fazer a reserva de emergência. Em 2015, quando estava em recessão, eu lembro que a Selic era 14,5%. Eu lembro de um pouco antes disso, eu ter comprado a primeira vez Tesouro Direto com uma taxa de 15% ao ano, que é o que chamam muito do rentismo brasileiro, que são os magnatas do rentismo. Hoje em dia não tem mais isso, então não tem mais um caminho óbvio para colocar a tal da reserva de emergência. O que o cidadão deve fazer nessa situação? Onde é que ele vai colocar esse dinheiro de liquidez rápida e de risco reduzido? Então, o brasileiro está muito acostumado a botar o dinheiro no fundo de renda fixa DI ou na caderneta de poupança e ganhar juros aí de 1% ao mês, né? Só que a gente tem que tirar daí a inflação. Então, e também não é um raciocínio que a gente tem de pronto. Então, a taxa de juros era 14%, 15%, com uma inflação de 10%, a gente tinha um juro real de 5%, fazendo conta de padeiro. Sim. Agora a gente tem 2%, taxa de juros do governo brasileiro está em 2%, com uma inflação de 2,5%. Então, a gente está com juro real negativo. O outro fundamento muito importante é que a gente precisa considerar que dinheiro de reserva de emergência não é para a gente obter ganho real. A reserva de emergência, a reserva de segurança, ela serve para não deixar a gente perder dinheiro numa eventualidade, no momento de crise. Então, na Europa, nos Estados Unidos, a recomendação é que esse dinheiro da reserva de emergência fique parado no caixa, na conta corrente. Porque só no Brasil existe essa coisa do pós-fixado, da gente pôr um dinheiro que está atrelado ao CDI, que está atrelado à Selic, então ele não tinha a volatilidade, porque até nos títulos públicos a gente teve volatilidade recentemente. Muita. Por quê? Porque as pessoas se recusaram, o investidor exigente falou assim, eu não pago 2% para emprestar dinheiro para o Brasil, eu não quero receber só 2%, eu quero receber mais. Então, a gente teve volatilidade nos títulos públicos brasileiros. Mas, voltando para a nossa reserva de emergência, ela não precisa, a gente não deve tentar especular com esse dinheiro. A gente não deve pensar que a gente precisa ganhar dinheiro, juros com ela. Então, se eu tenho pouco recurso, deixa na poupança. Se eu tenho mais recursos, bota no Tesouro Selic, bota num CDB do banco que renda 100% do CDI com liquidez diária. O importante é ter liquidez. Uhum. Tenta pôr aí nesses 3 produtos e deixa ali a reserva de emergência. Com excedente, aí dá para buscar fundos multimercados, fundos de ações, sempre privilegiar fundos, porque a gente delega para os gestores a responsabilidade de buscar uma remuneração acima da taxa de administração que o gestor já vai ganhar. Então, sempre buscar fundos, não operar sozinho, a cesta de ações, mas tem fundos multimercados, fundos de ações. Nós mesmos lá na Parmais temos fundos multimercados que fazem várias operações justamente para buscar esse ganho acima da inflação. Agora, ou a gente estuda muito, ou a gente delega para consultores e gestores. Aquela coisa de pegar e aplicar em qualquer produto que tem no banco vai ficar muito perigoso da gente perder dinheiro no longo prazo. Tem gente que, até pelo que tu falou, não quer um retorno tão baixo de 2%, porque há pouco tempo a gente conseguia 1% ao mês. A pessoa vê o 2% ao ano e chega a ser um anticlímax financeiro. E muita gente vê algumas coisas de renda variável como quase renda fixa. Por exemplo, fundo imobiliário, eu já ouvi muito no ano passado, principalmente quando eles estavam subindo bastante, antes da queda de janeiro, fevereiro, que era a nova renda fixa, era o fundo imobiliário. Também tem um pouco dessa entrada forte de novos investidores, tem um pouco de responsabilidade vindo junto, né? Tem algumas lições que as pessoas estão deixando de aprender, tem algumas lições que elas estão pulando na apostila, né? Sem dúvida. A gente precisa considerar que educação financeira nunca foi um objetivo nem de governo, nem de formação, educação, não faz parte da cultura da gente. Então, a gente sai muito penalizado porque, né, a gente leva essa... Primeiro, a gente vivia num mundo de inflação, depois de juros muito altos. Então, também tem um contexto histórico, teve confisco, teve vários motivos pelos quais a gente acha não tem o hábito. Quando a gente vai fazer alguma aplicação, a gente tem que pensar nos objetivos.
Então, se o meu objetivo é ter renda, um fundo imobiliário pode ser interessante, porque ele tem pago. Se aquele fundo imobiliário, ele tem que entender que fundo imobiliário que é. Se aquele fundo imobiliário é para gerar renda. Então, a gente sempre tem que entender que por trás de um fundo imobiliário tem um imóvel, tem uma cesta de imóveis, então tem que ver que tipo de imóvel e que tipo de objetivo. Só que fundos imobiliários, eles são negociados na Bolsa de Valores, então eles podem ter uma oscilação muito brusca do preço do ativo, do preço ali da cota, né, que você comprou. Então, a gente precisa entender o objetivo. Se é para ter renda, compra e deixa lá. Agora, se é para ficar à mercê do risco de mercado, que é a volatilidade de acordo com o que acontece no cenário macroeconômico, uma cesta de empresas, fundos de ações, podem fazer muito mais sentido, se eu tenho um objetivo de longo prazo. De novo, agora, a 2% ao ano, no longo prazo, eu perco dinheiro, eu perco o poder de compra, eu perco para a inflação. Então, o risco de perder dinheiro, deixar numa renda fixa, no fundo DI, é muito maior da gente perder dinheiro no longo prazo, ali é certo que vai perder dinheiro no longo prazo, do que investir em boas empresas, em bons fundos multimercados, de delegar para bons gestores de recursos, porque tem um potencial de crescimento muito maior nesse tipo de ativo, e aí a gente não precisa, do que na renda fixa, e a gente não precisa mais se preocupar, não deve, né? A gente tem que se habituar a entender que a volatilidade, que é a oscilação do preço para cima e para baixo, quando a gente tem uma visão de longo prazo, ela vai fazer parte, mas se a gente tiver um horizonte de tempo que dê para, mesmo que tenha uma perda grande, uma pandemia acontecer, a gente tem lá alguns anos pela frente, a gente vai conseguir recuperar e vai ter um ganho real no longo prazo. Elisa, para fechar, orçamento doméstico. Boa parte da população vai receber o 13º agora. Tem boa parte da população, inclusive, que tem a quem pagar, tem alguém que trabalha na sua casa, tem um 13º para pagar também com o seu 13º, mas recebi o 13º, que até pela falta de educação financeira do brasileiro, o brasileiro muitas vezes recebe como um presente de Natal, né? Como algo fora que é um ganho extra, não é lembrado durante o ano. Qual deve ser, ou quais devem ser as prioridades para uso do 13º assim que ele cair na conta? Bom, primeiro ponto é pagar dívidas. As dívidas precisam ser pagas, né? Principalmente aquelas com juros altos. Então, pagar primeiro as dívidas de juros mais alto, funcionário tem que pagar, funcionário é prioridade, tem que pagar. Depois disso, é montar uma reserva. É montar uma reserva para momentos aí como esse que a gente viveu. E tem que lembrar que tem sempre aquelas contas de começo de ano que a gente esquece, que é o IPTU, que às vezes vem com descontão, que vale super a pena, o material escolar, que acho que esse ano está no digital, não sei se vai ter. Tem uma série de contas, né? As crianças em casa também já estão em casa, né? O mundo mudou. Mas a gente tem que considerar as despesas maiores que acontecem naturalmente no começo do ano, principalmente com IPTU, viagens, e festas e presentes, e a gente precisa aproveitar e se organizar, aproveitar esse momento, baixar uma planilha de controle financeiro, se é casado, senta lá com o parceiro, vamos lá conversar sobre isso, vamos planejar o 2021, para ter mais tranquilidade, segurança e controle da situação financeira na mão. Elisa, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas dicas. E eu quero já deixar aqui o compromisso contigo. Daqui a um tempo eu vou te chamar de novo no programa aí para falar sobre esse projeto das mulheres do Brasil, as mulheres empreendedoras do Brasil. Vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite.